sou Kenny Nogueira, do blog do Arquiteto Gourmet e também do TLKN Arquitetura. Antes de entrar no assunto do ateliê criativo de hoje, eu quero dar dois recados. O primeiro recado, eu quero agradecer aí a todos os novos inscritos do canal. Eu fico muito feliz por ter vocês aqui. Se de alguma forma vocês chegaram até esse canal em busca de conteúdos, muito obrigado mesmo. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve aqui no canal. Se você quer saber as notícias em primeira mão, é só apertar o sininho que está bem aqui, que você vai receber as notificações direitinhas. Aproveita também, dá um like aí se você gostou, deixe seus comentários, porque isso é importante para que nós possamos produzir cada vez mais conteúdos aqui dentro do canal. Aqui nós falamos sobre gastronomia, sobre cultura pop e também sobre arquitetura. E o segundo recado que eu quero dar para vocês é que nessa terça-feira, dia 25 de abril, vai rolar na Fox da Dr. Moraes o Cinema com Café da Fox, e eu vou estar lá para falar um pouco sobre cinema e sobre arquitetura, que são dois temas que eu gosto muito, que eu vivencio no meu dia a dia, e eu fico muito feliz por falar desse assunto. E nós vamos falar de alguns conceitos da arquitetura dentro do cinema, dentro de alguns filmes. Vai ser muito legal, vai ter a presença da Aniela, também uma amiga minha, vai falar sobre o TCC dela, que foi sobre esse assunto, e vai ser muito legal. A entrada é franca, é 18h30 lá na Fox da Dr. Moraes, o endereço está aqui. Acesse logo também o Instagram da Fox e você vai conhecer lá a Fox Video, que é muito bacana mesmo. Então, espero vocês lá na terça-feira, dia 25 de abril. Entrando propriamente dito na pauta do ateliê criativo, é uma pauta um pouco diferente. Eu não vou falar propriamente de um assunto dentro da arquitetura, não vou responder nenhuma pergunta, mas eu quero falar de um assunto que é bem interessante. Eu ouço muito podcast, eu sou viciado em podcast, inclusive eu vou fazer aqui um outro vídeo para falar os melhores podcasts para você ouvir de arquitetura, que vai ser muito legal também. Mas eu ouço, como eu falei, eu ouço muito podcast, eu sou viciado em podcast, eu vivo o tempo todo procurando podcast diferente, tanto de cultura pop, quanto de cinema, de videogame e também de ciências. Então tem um podcast que eu gosto muito, que é do Portal Deviante. Eles têm um grupo de podcast diferente, de programas diferentes, de assuntos variados e tudo. É bem legal mesmo. E um dos podcasts que eles têm lá se chama Contrafactual. Contrafactual. Não consegue, né? Contrafactual. E eles fazem uma pergunta simples. E se? E se não existisse tal coisa? E se acontecesse tal coisa? Como essa semana, e se houvesse uma guerra entre a Rússia e os Estados Unidos? E se Joana d'Arc não tivesse nascido? Então, fica fazendo questionamentos e divagando sobre diversos assuntos de uma forma bem interessante, que me chamou um pouco a atenção. Então, baseado nesse podcast do canal Deviante, que eu vou deixar aqui o link para vocês ouvirem o podcast, caso vocês tenham interesse em ouvir o podcast. Baseado nisso, eu fiquei me questionando sobre um assunto muito interessante. E se não houvesse arquitetura? E se o ser humano não tivesse descoberto a arquitetura? O que seria da humanidade hoje? Aonde nós chegaríamos hoje dentro da nossa humanidade, dentro da nossa cidade, dentro do nosso espaço? O que nós entenderíamos como espaço da cidade? Pensando na arquitetura desde os primórdios, a arquitetura surgiu que o ser humano precisou se proteger das intempéries. Ele precisava se proteger do sol, ou então ele precisava se proteger durante a noite. A partir do momento que nós passamos a andar, que nós possamos a viver como ser humanos, assim como eu não vou entrar nos méritos evolucionistas ou da Bíblia, mas a partir do momento que nós passamos a viver, nós passamos a ter necessidade de nos proteger de alguma forma. E eu sempre digo que a arquitetura surgiu dessa necessidade do ser humano de se proteger. A partir do momento que nós procuramos uma sombra para nos proteger, nós já estamos ali de certa forma fazendo arquitetura. A partir do homem, que ele passou a viver nas cavernas, a entrar nas cavernas para passar a noite, para se proteger dos predadores, ou então para que ele passasse para que ele pudesse se proteger das intempéries. Então, a partir daquele momento se formou o que nós chamamos, o que nós possamos dizer da pré-história da arquitetura. Então surgiu ali a arquitetura. Então, a partir desse momento, quais são os próximos passos que nós evoluímos para que a arquitetura que nós conhecemos hoje? Depois desse momento que o homem passa a ser apenas um coletor, em que ele pega somente as frutas que caem na terra, a partir do momento que ele passa a ter essa necessidade
de não só ser um coletor, mas a partir do momento em que ele passa a necessidade de guardar, de armazenar, que ele aprende a armazenar, ele sente a necessidade de ter algo maior, algo mais concreto. Então, a partir desse momento em que ele deixa de ser apenas um coletor e ele passa a armazenar, aí é que se diz que surgiu a humanidade como nós conhecemos, a sociedade como nós conhecemos. Então o ser humano passou a guardar os seus alimentos, a ter necessidade de guardar os alimentos e quem sabe ali fazer uma barraca, quem sabe fazer ali uma proteção, e a arquitetura passou daquele momento de se proteger da caverna e passa a ser um elemento importante na formação da comunidade, da sociedade. Partindo para o terceiro momento em que o homem passa a cultivar os seus alimentos, ele passou também a viver em sociedade. Então começou a se determinar alguns espaços, alguns territórios que, esse território aqui é do quem, esse território ali é do João, esse território ali é do Pedro, esse território não sei de quem. Então o ser humano passou a viver em sociedade, e a partir desse momento que ele passou a viver em sociedade, ele passou também a viver em comunidade, e ali surgiu as primeiras cidades, as primeiras polis. Então, como que a arquitetura foi evoluindo? E a partir desse momento foi surgindo os povos antigos, egípcios, os fenícios, os romanos, os gregos e tudo, foram surgindo todas as sociedades que nós conhecemos ao longo da história, até chegar ao ponto que nós estamos hoje. Mas e se não tivesse havido arquitetura? Provavelmente, se não tivesse existido a arquitetura, o homem não teria evoluído tanto na sociedade. A possibilidade de não existir cidade seria muito grande se não houvesse arquitetura. Então a arquitetura teve um papel também importante. Não foi só o fato da evolução do homem, mas a arquitetura também teve um papel importante na evolução dessa sociedade. Porque se determina um espaço, se determina um local, a propriedade de cada um, aonde cada um vai viver, aonde cada um vai poder construir. Então ela influenciou diretamente também. Da mesma forma, não existiria talvez algumas representações de arte. Por exemplo, as esculturas, os grandes prédios que existiam na Grécia Antiga talvez não existissem, as grandes pirâmides do Egito também não existissem. Então provavelmente essa evolução técnica também não existiria. Por quê? Porque grande parte das evoluções técnicas também influenciaram diretamente na arquitetura. Então, se não houvesse arquitetura, também não haveria algumas evoluções técnicas importantíssimas, como na construção como na produção do concreto, como na produção do tijolo, de questões sanitárias, não existiria de certa forma. Então essa formação da cidade, porque todo mundo viveria num descampado, então não haveria necessidade de se ter cidade, né? Até as próprias, se nós vamos parar por umas civilizações mais tradicionais, umas civilizações que teoricamente são atrasadas, por exemplo, os índios e as aldeias que vivem em ocas, em grandes ocas, ainda assim é uma formação de uma arquitetura importante, é uma arquitetura que protege o ser humano da história. Então, se não houvesse arquitetura, talvez não houvesse grandes pensadores, grandes arquitetos da antiguidade, grandes arquitetos e pensadores renascentistas, talvez não houvesse tanto sentido. Por exemplo, Michelangelo não teria feito tanto quanto ele fez. Então nós não conheceríamos, nós não teríamos a evolução e a produção histórica como nós conhecemos hoje. Se não houvesse arquitetura, também não haveria hoje a grande cidade, não teria como haver pontes. Provavelmente nós não teríamos esse alcance que nós temos hoje de eu estar aqui em Belém do Pará e poder falar com vocês aí aonde vocês estiverem, seja no Rio Grande do Sul, seja em São Paulo, seja em várias cidades, em vários países, em Portugal, como nós temos seguidores aqui. Não haveria essa conexão porque o ser humano não teria essa abrangência de espaço, essa necessidade de ganhar mais espaço, essa necessidade de expandir o seu território, porque a necessidade dele seria muito local. Então provavelmente sem a evolução da arquitetura também não existiria a evolução humana. Não haveria como nós chegarmos em outra cidade, não teria o porquê nós queremos conhecer outros países, outras culturas, outras regiões, não teria necessidade disso porque não teria nada para se ver. Talvez houvesse outra forma de evoluir, mas dificilmente a sociedade seria evoluída como nós conhecemos hoje. Não quero dizer que a arquitetura é o berço de tudo isso, porque tem muito mais a levar em consideração, porque a arquitetura está presente em tudo
em tudo, na arte, seja na cultura, seja na formação da história. Se você for olhar a história da arte, por exemplo, a arquitetura está muito presente e ela marca muito bem cada geração, cada época. Quando nós olhamos o renascentismo, quando nós olhamos o barroco, o ecletismo, o art déco, cada um ele marca a sua geração, ele marca a sua época. Então, e cada uma dessas etapas eles também marca a evolução da sociedade, a evolução técnica da sociedade. Então hoje, quando nós vemos a internet aí, a possibilidade de fazer projetos pela internet, a possibilidade de vocês terem consciência dos projetos nossos pela internet, isso também é questão da evolução da arquitetura. Hoje é muito fácil nós vermos projetos, eu quero ver o projeto de uma sala de estar, eu olho meu celular e entro lá no Instagram e procuro lá sala de estar, eu vou ver uma penca de fotos de sala de estar. Então isso é a evolução da arquitetura, isso também é a evolução da sociedade. Então a arquitetura é importantíssima para a formação da nossa sociedade, para a formação da nossa cultura. E se não houvesse arquitetura, provavelmente nós nunca teríamos chegado nesse ponto. Então, esse é meu pequeno desvaneio nessa quinta-feira. É somente para você pensar de quanto o seu papel como arquiteto dentro da sociedade. Não pense que você como arquiteto está ali programado somente para fazer o projeto de interiores. Como eu sempre falo, projeto de interiores é muito legal, eu faço projeto de interiores, eu gosto de fazer projetos de interiores, mas a sua função como arquiteto é bem maior. Ele tem principalmente a função de mudar a sociedade. Pense a sua arquitetura, pense o seu projeto não somente com a necessidade de ganhar dinheiro, mas pense no seu projeto, no seu trabalho, com a função de mudar também a história. Eu sempre digo que nós estamos num momento de transição da arquitetura, em que nós estamos vivendo um novo momento da arquitetura. E como você vai trabalhar a sua arquitetura, como você vai trabalhar a sua profissão, é importantíssimo que você tenha consciência que você tem que atuar de forma que você possa alcançar o todo, e não somente um macro. E se não houvesse arquitetura, nós não estaríamos aqui. Esse aqui é mais um Ateliê Criativo. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha aí, deixe seu comentário. E qual outra razão que você acha que a arquitetura é importante? E se não houvesse arquitetura, o que seria diferente na sua vida hoje? Então é isso, minha gente. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!